Observe, vamos ver um exemplo de assíntota inclinada. Seja f de x igual raiz quadrada de x2 menos 1. Ah, muito bem. Quem é o domínio dessa função? Domínio de f, quem é? Não, menos infinito menos 1 fechado, união 1 mais infinito, que é quando isso aqui é maior que ou igual a zero. Essa função, ela não é diferenciável, porque ela não tem derivada no 1 nem em menos 1. Ela não tem derivada no 1 nem em menos 1. Tá, nós já sabemos. Mas ela é diferenciável na união dos abertos, pela regra da cadeia. Porque se x está aqui dentro, x2 menos 1, tá? Essa expressão aqui, se o número está aqui dentro, essa expressão é diferenciável nesse número, o valor dessa expressão nesse número não é zero, portanto, a raiz quadrada é diferenciável nessa expressão, nesse número. Aí a regra da cadeia, né? Dá que ela é diferenciável no número, a composição, tá? Diga. Naquele não era para ser mais e menor. Quê? O que, cara? Ali não era para ser mais e menor. Menos ax menos b, porque você quer essa diferença, ó. Bote aqui, ó. Bote aqui, você quer essa diferença, ó. Entendeu? Entendeu? Você quer a diferença. Então é menos ax menos b. Tá? Entendido? Tá? F é diferenciável, tá? Domínio de f é isso. E f é diferenciável aqui com quem é a derivada da f em x? Quem é? Derivada da f em x, quem é? É 1 sobre 2, raiz quadrada de x2 menos 1 vezes 2x. Então, dá x sobre raiz quadrada de x2 menos 1. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Tá? Qualquer que seja x aqui. Moral da história. Olhando para cá, quem comanda o sinal dessa expressão é o x. Nesse primeiro intervalo, a derivada. E nesse primeiro intervalo, a função é contínua. No seu interior, ela é diferenciável e a derivada é negativa. Portanto, nesse intervalo, ela é estritamente decrescente. No segundo intervalo, ela é contínua. No seu interior, que é esse intervalo, ela é diferenciável e a derivada é positiva. Portanto, nesse intervalo, ela é estritamente crescente. Então, vou nem escrever. Não. Eu quero assíntotas e eu vou chutar para vocês o seguinte. Tá? Além disso, você tem duas coisas. Além disso, você tem duas coisas. Quem é o limite de f de x menos x com x tendendo a mais infinito? Eu vou mostrar que isso é zero. Porque se isso for zero, a função y igual a x é assíntota em mais infinito, certo? Então, isso aqui dá o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Da raiz quadrada de 2 menos 1 menos x, essa expressão. Isso é uma indeterminação, porque é infinito menos infinito. Como é que eu saio dessa indeterminação? Aqui sai multiplicando pelo conjugado. É o limite de quê? De raiz de x2 menos 1 menos x, vezes quem? Raiz de x2 menos 1 mais x, sobre o quê? Quadrada de x2 menos 1 mais x. Isso aqui dá com x tendendo a mais infinito. Isso é o limite com x, está contando o tempo aí, garoto? Com x tendendo a mais infinito de quê? Olha, essa diferença dá x2 menos 1 menos x2. Produto da diferença pela soma dá a diferença dos quadrados. Então dá 1, né? Vai dar 1 não, vai dar menos 1. Menos 1 sobre o quê? Raiz de x2 menos 1 mais x. Só que o denominador tem limite mais infinito, que aqui é soma.
Esse tem limite infinito, esse tem limite infinito, portanto o limite dá zero. Ó, já achei uma assíntota. A assíntota onde? Em mais infinito. Quem é? Y igual a menos x, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. A bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes é a assíntota. E agora vamos achar uma assíntota no menos infinito. Limite com x tendendo a menos infinito. Aí a assíntota vai ser f de x menos x. Aqui vai ser isso. Tá? Então isso aqui vai ser o limite com x tendendo a menos infinito de quem? Raiz de x2 menos 1, tá certo? Mais x, que dá igual a... aí tá uma indeterminação. É uma indeterminação, porque dá infinito menos infinito. A x tendendo a menos infinito. Aí sim, agora sim, a indeterminação. Tá? Antes não era. Então quanto é que dá isso aí? Vai dar zero. Por quê? Vai dar infinito menos infinito, é a indeterminação. Como é que eu saio dela? Dessa indeterminação. Só que agora eu multiplico por mais, tá? Isso é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? De raiz quadrada de quem? De x2 mais 1 menos x. Aí eu multiplico por raiz quadrada de x2 mais 1 mais x, dividindo por raiz quadrada de x2 mais 1 mais x. Não alterou, é a mesma expressão, portanto tem o mesmo limite. Raiz quadrada de x2 menos 1. Ah, sim, menos 1. Menos 1. Então dá o limite com x tendendo a menos infinito, de quê? Aí fica o quê? Vai ficar menos 1, mesma coisa, né? Vai ficar menos 1, sobre raiz quadrada de x2 menos 1 mais x, que também dá zero. Portanto, y igual a menos x, portanto, y igual a menos x, essa reta aqui, y igual a menos x, e y igual a x, são assíntotas inclinadas, são assíntotas inclinadas ou assíntotas oblíquas, eu gosto de botar inclinadas, são assíntotas inclinadas de f, aonde? Em menos infinito e em mais infinito, respectivamente. Você tem que ficar aqui. Respectivamente. Então vamos ver o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é o seguinte. Bissetriz do segundo quadrante, está aqui. É a reta y igual a menos x, que é a assíntota. E aqui você tem a reta y igual a x, que é outra assíntota. A função passa por esses dois pontos. Quando x é 1, o seu valor é quanto? 0. Quando x é menos 1, seu valor é 0. Ela passa por aqui e por aqui. Estritamente crescente, se você fizer a derivada segunda, você vai ver que a cavidade está voltada para baixo. Isso aqui é a assíntota, ela vem para cá. E aqui do mesmo lado. É a hipérbole, gente. Isso aqui é a hipérbole. É a assíntota. Com a cavidade voltada para baixo. E essa, diga. Era para ser tipo raiz para menos x. Como? Ele era mais x, aí multiplicou pela raiz menos x. Não, mas aqui y igual a menos x está aqui, ó. Que é a diferença, ó. É no menos infinito. Y igual a menos x. Hã? Não entendi. Raiz de x2 menos 1 mais x vezes raiz de x2 menos 1
mais x. Mas aqui eu estou fazendo é isso, ó. É limite do infinito f de x menos x. Aí dá o limite do infinito disso aqui. Pronto, acabou, não tem nada trocado. Entendeu não? Ah, tá sim, tá sim. O sinal do x É, lá em cima tá menos x vezes mais x, ó. É, tá Eu menos numerador. mais x. Embaixo era para estar menos x, professor. Ah, sim! Desculpe, tá errado. Aqui é mais x e aqui é menos x. É isso, é? É, tá correto. É. Mas continua dando zero. Porque esse aqui dá mais infinito. Mas não dava não. Agora sim, tá? Pensei uma coisa e escrevi outra. Então aqui dá zero. Porque x tendendo a menos infinito, isso tende a mais infinito. Isso aqui, antes estava errado, tá? Então dá zero. Obrigado pela correção aí. Tá. Porque você vai multiplicar agora, você vai partir daqui para cá, né? Então, tá aí. Então tá aqui, ó, as duas assíntotas, e outra coisa, aqui, não confunda, ó, aqui a reta tangente é quê? Vertical, mas não é assíntota, é reta tangente vertical, tá? Além disso, só lembrando, bem, agora, gente, quando eu vou calcular isso aqui, além disso tudo, quem é o limite com x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. E x tender a 1 aqui é x tender a 1 pela direita. Só que agora eu tenho o teorema do valor médio, eu não vou substituir f de x, fazer aquela rodadoria. Eu tenho o teorema do valor médio que diz que esse limite é o limite de quem? Com x tendendo a 1 pela direita, da derivada. Porque a função é contínua em 1 mais infinito, é diferenciável no intervalo aberto 1 mais infinito. Então, se esse limite existir, esse limite é esse limite. Só que esse limite existe, e quem é o limite de f' de x? Isso aqui é o limite de quem? De x sobre raiz de x2 menos 1, que dá quanto? Mais infinito. Então, significa que essa reta é uma tangente vertical, não é assíntota, é tangente vertical. Assim como aqui, que isso aqui é a reta x igual a 1, e analogamente você tem para a reta x igual a menos 1. Então, daí, x igual a 1, essa reta aqui, x igual a 1, é tangente vertical em 1. E é uma tangente vertical pela direita. Tá? Tá? Pronto. Ela é tangente vertical por causa desse limite, você acabou de calcular. Por causa disso aqui, é uma definição. Uma definição. Beleza. Porque x tender a 1, aqui, repare bem, x tender a 1 é x tender a 1 pela direita. Já está no domínio. Tá? É x tender a 1 pela direita. Ótimo. Analogamente você tem para cá. Tá? Mesma coisa você tem para cá. Mas nesse exemplo, eu já chutei para você quem era a assíntota. A pergunta que fica, como é que eu acho um candidato razoável para a assíntota? Tá? É chutar? É tentativa e erro? Não, não é tentativa e erro, por causa desta proposição. Ó. Proposição. É a proposição que te dá critério para você decidir se uma reta é ou não assíntota em mais infinito e em menos infinito, que é isso aqui. Ó. O critério é o seguinte, proposição. Vamos a ela. Olha a definição, ó. Definição não, proposição. Sejam A e B reais e F uma função.
É evidente que para ter assíntota em mais infinito, a função precisa, repito, precisa estar definida no intervalo C mais infinito, onde C é algum número real. E se for no menos infinito, ela precisa estar definida em algum intervalo da forma menos infinito C. Então, sejam AB reais e F uma função. A reta y igual a x mais b, y igual a vezes x mais b, é assíntota da função f em mais infinito se e somente se duas coisas acontecem. O A é o limite de f de x sobre x com x tendendo a mais infinito. E o B é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De f de x menos ax. Então você já tem amarrado quem pode ser assíntota. Não vá testando qualquer reta não, você já sabe onde procurar a assíntota. Por que isso? Tá? Por que isso? Pelo seguinte, vamos à prova. É se somente se. Então vamos lá. Se é assíntota, se y igual a x mais b vamos destacar em preto aqui, né? Sempre eu faço as demonstrações em preto, vamos continuar fazendo. Se y igual a x mais b é o quê? Assíntota da função f, aonde? Em mais infinito. Então, por definição, o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De f de x menos ax menos b, isso é igual a quanto? 0, é a definição. Daí, você tem o seguinte, pagar a definição, já usei, tá? Daí, você tem duas coisas. Primeiro, quem é o limite de f de x menos ax? Quem é o limite de f de x menos ax? Isso tem que ser B. Vamos ver se é B. É sim, por quê? Porque isso fica o limite com x tendendo a mais infinito. Com x tendendo a mais infinito de quem? Eu posso escrever como sendo f de x menos ax menos b mais b. Ora, e morreu. Porque esse limite aqui é 0. Ou seja, o limite desse termo aqui é quanto? 0. Se o limite desse termo é 0, quanto é o limite do todo? B. E assim, você vai ter o seguinte, quem é o limite, já que esse limite é B, quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x? Ora, isso aqui eu posso escrever assim. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax mais ax. Não é? Que fica o quê? Que fica o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Por que sobre B, professor? Sobre B não, sobre x. Ah. Porque estava errado, tá? Fica f de x menos ax sobre x mais a. Mas quem é o limite disso aqui? Quem é? É B. E o x, qual é o limite do x? Mais infinito. Então, quanto é o limite da fração? 0.
Zero. Então isso aqui dá quanto? Ah, acabou. Então, se é assíntota, obrigatoriamente o A tem que ser o limite de f de x sobre x e o B tem que ser zero. Agora vamos à recíproca. Isso aqui é uma condição necessária para ser assíntota. O que eu provei até agora é uma condição necessária para ser assíntota. A condição necessária para que a reta y igual a x mais b seja assíntota. O A é o limite de f de x sobre x e o B é o limite de f de x menos ax. Tá? Tá bom? Mas aí a recíproca é muito mais fácil. Reciprocamente, se A é o limite de f de x sobre x, com x tendendo a mais infinito, e B é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax, não tem graça. Porque então, quem é o limite, tá certo? De f de x menos ax menos b. Ah, acabou. O limite disso, quem é? Quem é o limite disso? Quem é o limite dessa expressão? É b. Então, quanto é o limite do todo? X tendendo a zero? Não, x tendendo a mais infinito. Obrigado. Isso aqui dá quanto? Dá b menos b, que é zero. Morreu. Acabou.